relacionado às discussões do grupo de iniciação científica que eu coordeno sobre população em situação de rua e direito à moradia no âmbito das políticas habitacionais, né? Pensando aí o território do litoral paranaense. Então é isso, vamos começar. Sucintamente, na nossa última orientação, vocês apontaram a necessidade da gente discutir um pouquinho sobre indicações a partir do solo sócio-histórico da sociedade brasileira para pensar o fenômeno população em situação de rua, né? E aí eu fiz algumas leituras, né, a partir das indicações de vocês e também pensando, né, o que vocês trouxeram de dúvidas ou de questões que vocês gostariam de ser apresentadas no vídeo. O que apareceu? Vocês elencaram bastante a questão da particularidade brasileira, então refleti um pouquinho sobre isso. Também apareceu a questão sobre a lei da vadiagem, e junto com a lei da vadiagem também alguns outros elementos que corroboram e fortalecem o que a gente pode chamar aí de processos de criminalização e estigmatização da população em situação de rua, né? E aí para isso eu escolhi a categoria de análise a partir do Michel Foucault, que é presente no livro Vigiar e Punir, que ele vai chamar de ilegalidade de bens, ilegalidade de direitos, e também nesse quadro racismo estrutural, né, como o Silvio de Almeida apresenta, foi uma demanda que vocês também apontaram. O que eu vou ficar devendo nesse vídeo, que eram também demandas mais específicas, né? Seria o que é chamado em algumas políticas de atendimento à população de rua e por alguns intelectuais como rualização. A rualização, então, ela vai aparecer em outro vídeo, talvez no vídeo do mês de dezembro, junto com o debate sobre as políticas de atendimento à população de rua que vigoram hoje, principalmente no recorte da política habitacional e da política de saúde. Então, nesse vídeo a gente vai tratar desses 4 itens e no próximo a gente entra no debate sobre a rualização e as políticas públicas de atendimento. Por que não nesse vídeo? Porque senão fica muita coisa e, né, a ideia não é fazer um vídeo como no Senhor dos Anéis, não é um vídeo de 3 horas, é um vídeo no máximo de 1 hora, já que a ideia é a gente utilizar isso mais como uma plataforma para o debate, tá bom? Então vamos começar pelo seguinte, né? O que eu tive que fazer? Para a questão da particularidade brasileira, a gente tem alguns problemas para pensar a população em situação de rua, né? Porque esse é um debate que vai aparecer muito por via dos intelectuais do serviço social, pelo menos, a partir do processo de industrialização europeia, né? Então a gente vai debater a Revolução Industrial, vai começar a identificar o fenômeno de formação dos grandes centros urbanos e nesses grandes centros urbanos já começa a aparecer o fenômeno da população em situação de rua. Isso na Europa, muitas vezes utilizando do texto do Robert Castell. Isso é um problema para a gente, né? Porque não necessariamente se dá da mesma forma, até porque se entre regiões do Brasil isso já vai aparecer de maneira distinta, imagina em outro continente, com outra formação sócio-histórica. Então, por um lado, alguns autores do serviço social vão se apoiar bastante nesse processo, né? Por outro, a gente tem algumas leituras sobre esse fenômeno, pensando o Brasil, que são interessantes, né, e que nos ajuda a compreender um pouco melhor esse processo. Para isso, eu utilizei a fala de 2 intelectuais, que tem um texto aqui nesse livro, que foi publicado pelo Cefes. A mesa redonda que eles apresentaram, que foi apresentada por eles, aliás, chama-se Desterritorialização, População de Rua e o Trabalho de Assistentes Sociais, né? Então, os expositores são a Maria Lúcia Lopes e o Jorge Munhoz. Esse texto aqui é bem interessante, eu já utilizei ele em outros momentos, né? E aí, o Jorge Munhoz, principalmente, vai trazer alguns elementos a respeito da população em situação de rua, pensando a formação sociohistórica brasileira com enfoque no Rio de Janeiro. E isso é interessante, porque ele faz esse exercício para tentar entender a maneira como esse fenômeno começa antes mesmo do processo de abolição da escravatura. Da Maria Lúcia Lopes, ela vai apresentar uma pesquisa que envolveu, se eu não me engano, 4 ou 5 capitais: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Se eu tiver errado alguma delas, eu vou corrigir aqui do lado. E aí nessa pesquisa ela traça um perfil sobre a população em situação de rua entre o início dos anos 2000 e o meio dos anos 2000, né, que eram o censo tanto do MDS quanto o levantamento, a pesquisa realizada pelas secretarias de assistência social, né, prefeituras, enfim, né, os dados que foram levantados nessas diferentes capitais. Então ela vai apresentar esses dados. Isso porque uma das demandas que vocês apresentaram também foi uma discussão sobre o perfil dessa população. Então eu trouxe de maneira muito sucinta. Por que de maneira sucinta? Esse aqui
né, o texto da Lúcia Lopes da Silva, ela já apresenta de maneira bem esmiuçada essa mesma pesquisa. Então a ideia é vocês também darem uma olhada nesse material aqui, tá? Então hoje é mais uma conversa, uma síntese já apresentada por ela na oportunidade dessa roda de conversa. E aí a lei da vadiagem eu fiz um levantamento a partir de alguns sites, mais para uma apresentação, não necessariamente um estudo esmiuçado em torno dela, só para vocês terem uma ideia de como que ela se constituía. Tá bom? E os outros itens, que é legalidade de bens, ilegalidade de direitos e racismo estrutural, a gente vai pegar Michel Foucault, pegar Silvio de Almeida, um pouco de Marx e debater sobre. Então, vamos começar a entrar no debate partindo da particularidade brasileira. Então, particularidade brasileira para pensar o fenômeno da população em situação de rua. Algumas indicações desse slide são do Munhoz, outros são meus. Tá? Na verdade, o que é meu é a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai ela ocorre entre 1864 e 1870. E a Guerra do Paraguai ela representou um desses momentos históricos vergonhosos do nosso país, em virtude do que foi feito com a República, né, paraguaia na época, em virtude da união entre Brasil, Argentina e Uruguai. Em síntese, o Paraguai foi dizimado, sua população foi dizimada. E nessa guerra, o principal sujeito, né, de luta entre os soldados brasileiros eram os escravos, né? Havia todo um esquema que envolvia desde a promessa de alforria para aqueles que fossem lutar, né, na Guerra do Paraguai, até os acordos que ocorriam internamente, né, com o exército. Então, um nobre não enviava um filho ou não enviava um protegido e no lugar enviava 10 escravos. Eles iam lutar com a promessa de que seriam libertos, né? A Guerra do Paraguai fez com que se reduzisse drasticamente a população negra no Brasil naquele período, né? Então, por um lado, a gente tem também os efeitos posteriores à Guerra do Paraguai, né? Então, um dos efeitos foi justamente o convencimento ou o entendimento por parte das Forças Armadas brasileiras de que os escravos, né, os negros, eles deveriam ser libertos. Após o período de luta na Guerra do Paraguai, os negros nesse processo fez com que esses militares percebessem, né, ouvissem que o processo de abolição ele precisava ser defendido e precisava ocorrer. Mas a Guerra do Paraguai ela deixou para além, né, dessa perspectiva de abolição, ela também gerou diversos problemas econômicos e estruturais no Brasil, em virtude justamente da perda de recursos, né, o que fez com que muitas pessoas também empobrecessem. E para além da Guerra do Paraguai, antes de 1888, pensando o território aí do Rio de Janeiro, o Jorge Munhoz diz que já existiam pessoas que viviam nas ruas do Rio de Janeiro. Enquanto características dessas pessoas ressaltavam-se os problemas de saúde física e mental. A partir de 1888, né, quando ocorre a abolição, mais de 800 mil negros são alforriados, a maior parte sem apoio, e acabam indo viver nas ruas do Rio de Janeiro. Outro episódio histórico que o Munhoz vai mencionar é a Guerra de Canudos, que ocorre aí entre 1896 e 1897. Ao seu final, os combatentes que estavam no Nordeste descem ao Rio de Janeiro, mas as Forças Armadas não os aceitam. Não sendo incorporados ao Exército, têm como oferta do Estado terrenos distantes do centro da cidade. Alguns aceitam, outros não. Somando assim, aos que já viviam nas ruas, mais um grupo. Para Munhoz, os grupos foram historicamente homogêneos. A maioria das pessoas que estão nas ruas pertence às classes populares. Apreende-se que a situação de vida nas ruas é de absoluta precariedade, de tal maneira que as pessoas ficam numa situação de grave risco e vulnerabilidade. Então Munhoz ele faz aí uma síntese para pensar o antes da abolição e o após a abolição da escravatura, para pensar o fenômeno da população em situação de rua. Então o que a gente tem que entender é que o processo de alforria acabou resultando também no processo de adensamento da população em situação de rua, à medida em que não havia apoio ou espaços de acolhida para esses sujeitos, né, quando eles não conseguiam inserção no processo produtivo nesse momento. E somado a isso, avançando com o tempo, a gente vai ter então no Império mesmo e posteriormente avançando as diferentes leis, né, que a gente vai ver depois, que são o que a gente pode categorizar aí como um conjunto de leis da vadiagem que vão tratar do tema desses sujeitos em situação de rua ou que estão na rua
e que por isso são punidos, né, com prisão, por exemplo. Mas o que o Munhoz chama a nossa atenção, ou busca chamar a nossa atenção, é para o fato de que historicamente foi muito diversa a maneira como a população em situação de rua foi se formando, não apenas no Brasil, mas em territórios específicos. E esse é um elemento chave, né? Qual é o entendimento de território que a gente tem para pensar esse fenômeno, entendendo que o território é algo extremamente decisivo, extremamente organizador das formas de vida e da forma e das estratégias de sobrevivência com essa população se lança. E daí, dentre as particularidades brasileiras, para pensar a população em situação de rua, o Munhoz ele vai apresentar alguns elementos que nos auxiliam, né, a elucidar esse quadro. Primeiro, o entendimento de que as rupturas elas sempre aparecem nas biografias desses sujeitos, né? Então, o que o Munhoz vai colocar é que em algum momento na vida dessa pessoa em situação de rua houve alguma ruptura, seja com o território onde ele vivia, no processo de migração, seja com a família, seja com o trabalho, né? E essa questão da ruptura é um elemento que explica e ao mesmo tempo permite uma aproximação para entender no que especificamente aqui naquele quadro ou naquela situação levou, né, ou contribuiu para que a pessoa se encontrasse em situação de rua. Por outro lado, um outro elemento importante é a identificação dos fatores determinantes, né? E aí o Munhoz ele vai chamar a atenção para a sociedade de maneira mais ampla, pensando, por exemplo, o desemprego estrutural, pensando os grandes processos migratórios, inclusive essas experiências históricas, esses momentos, aliás, históricos, que o Munhoz traz no seu relato, né? Pensando que a população em situação de rua ela foi sendo cada vez mais adensada, e isso fica muito claro quando a gente avança no tempo e percebe o efeito, por exemplo, do desemprego na década de 90 por o adensamento da população em situação de rua já no início dos anos 2000. Para além disso, o Munhoz ele também vai apontar, enquanto um elemento ou um problema a ser superado, a higienização. Higienização a gente pode entender como toda ação que objetiva a normatização de maneira violenta sobre esses sujeitos, né? Então, toda situação que envolva uma afronta à ordem, toda situação que envolva um não aceite em torno das formas, né, de sobrevivência encontradas por esse sujeito, no que se refere tanto a ações do poder público quanto da sociedade civil, pode ser pensado enquanto uma intencionalidade de higienização. E para além da higienização, a gente tem o que é chamado também de necessidades imediatas pelo Munhoz. Essas necessidades imediatas, como definidas por Munhoz, vão partir dos equipamentos e das políticas de atendimento destinadas a esses sujeitos, e que nesse processo, nesse afã de resolver as situações, acredita que ou vai partir de uma intervenção pontual, então a concessão do alimento, a concessão da passagem para retorno à casa, não é mesmo? Sem uma abrangência maior, pensando o que a gente pode chamar aí de um processo de intersetorialidade entre as políticas. Depois disso, o Munhoz ele vai trazer a questão da inclusão social, né? O que significa a inclusão social desses sujeitos, pensando a nossa sociedade, né? Pensando o fato de que eles não estão excluídos da sociedade, mas que tipo de inclusão que essas políticas e esses serviços pensam para esses sujeitos. E aí o Munhoz ele traz um elemento central, né, que não pode ser abandonado quando a gente pensa a população em situação de rua e a particularidade brasileira do trabalho com essa população, que é entendê-los enquanto cidadãos. Aí o que significa ser cidadão nesse país. Então, nesse processo de inversão, como Carvalho nos apresenta acerca do processo de constituição da cidadania no Brasil, nós temos dois tipos de direito, o direito social e o direito político. O direito político envolve, por exemplo, o direito a votar e ser votado, né? O direito de ser reconhecido enquanto um indivíduo pelo Estado. E os direitos sociais envolvem esse conjunto, esse arcabouço de políticas e ações específicas, como saúde, educação, direito à alimentação. O que o Carvalho vai nos apontar é que a cidadania no Brasil ela vai se constituir historicamente de maneira muito peculiar quando comparada às outras repúblicas modernas, né? O que isso significa? Então, a cidadania, normalmente, ela se dá primeiro com a conquista dos direitos políticos, o direito de votar e ser votado. Depois, os direitos sociais. No caso do Brasil, isso se inverteu. Primeiro vieram os direitos sociais e depois os direitos políticos. Então, isso apregoa ou traz arraigado a própria Constituição da cidadania no Brasil um conjunto de vícios, de práticas, de condutas historicamente explicáveis e que corroboram e que continuam até hoje. Então, quando o Munhoz coloca a questão, né, de entendermos esses sujeitos enquanto cidadãos, é de estarmos atentos a isso. O que significa, então, ser cidadão nesse país,
no processo de constituição da cidadania enquanto uma conquista histórica. Além disso, então, a gente tem a concentração das respostas na política de assistência social e no profissional de serviço social. Então a gente percebe que os serviços eles tendem a concentrar as estratégias e as intervenções na assistência social e especificamente no profissional de serviço social. Depois o Munhoz então vai apresentar a intersetorialidade, né, a importância da centralidade de consórcios entre municípios para responder ao perfil itinerante da população. Aí justamente é isso, quando a gente pensa em territórios, é justamente esse aglomerado, né, de, vamos chamar assim, municípios, por exemplo, que compartilhem de um mesmo território. Vamos pensar, por exemplo, a região do litoral paranaense. Então, um único município ele não pode ter sozinho planejado uma política de atendimento à população de rua. Ela vai funcionar? Vai ser eficaz? Já é outra história. Por quê? Porque a gente precisa pensar um conjunto de políticas e serviços que envolvam os municípios, os diferentes municípios, entendendo o perfil itinerante dessa população, né? A questão da territorialidade ela é central para a compreensão do fenômeno da população em situação de rua. E, por fim, a relação do trabalho do assistente social com o secretário, com demais profissionais, cidadãos e a própria população de rua. Então, quando o Munhoz traz isso, ele está falando na condição de agente político, né, que em diferentes frentes, em diferentes oportunidades, trabalhou com assistentes sociais. E ele fala que, olha, esse profissional ele é central justamente para desmistificar certos elementos que são barreiras, que são nós, para a efetivação do trabalho. E aí ele usa como exemplos a necessidade do diálogo que vai desde o secretário da assistência, passando pelo comerciante, até mesmo os demais colegas numa equipe multiprofissional e os cidadãos de forma geral. Então, o profissional de serviço social é um profissional que muitas vezes vai se ver numa situação de mediação dessa situação dentre os diversos atores, para além da própria população em situação de rua. Então esses aspectos, esses elementos que o Munhoz esmiuça e apresenta, eles servem para a gente pensar um pouquinho da particularidade da população em situação de rua, para além dos elementos históricos, mas pensando justamente o presente, como que ela pode se organizar ou como ela se organiza. E aí a gente entra então no tema acerca da lei da vadiagem. A gente vai fazer uma breve apresentação histórica de alguns elementos sobre ela, para a gente poder aproximar ao debate sobre a população em situação de rua. O Decreto-Lei 13.688, de 1941, previa sanções pelas contravenções, também sancionada nesse ano. Quando o Brasil estava imerso no período do Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas, a norma trata de condutas que, mesmo não consideradas ofensivas, poderiam se tornar algo lesivo. A criação de uma norma nesse sentido, no entanto, aconteceu muito antes e tem raízes no Código Criminal do Império. O primeiro a tratar como contravenção a vadiagem e a mendicância, ambos previstos em capítulo próprio denominado Vadios e Mendigos, com o mesmo intuito, o Código Penal de 1890 dedicava 2 capítulos sobre o assunto, intitulados Dos Mendigos e Ébrios e dos Vadios e Capoeiras. Na época da criação da Lei de Contravenções Penais, em 1941, eram comuns as delegacias da vadiagem e o delegado de costumes e diversões, responsáveis por fiscalizar a aplicação da lei. A norma considera infração viver de forma ociosa, quando a pessoa em plenas condições de trabalho não o faz, e no artigo 59, entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. E aqui, a título de curiosidade, a gente tem uma notícia que saiu no jornal O Globo em 1952. Para vocês terem uma ideia de como essa lei ela era aplicada de maneira muito eclética, muito heterodoxa, né, sem muito critério, principalmente pensando o período mais repressivo, né, representado aí tanto em Getúlio Vargas quanto na própria ditadura militar. Em 52, o jornal o Globo noticiou a prisão de Maria das Dores por vadiagem. O que o comissário, ao prender a mulher, não sabia era que ela, na verdade, era empregada doméstica de um juiz. Há dias, o comissário Deraldo Padilha prendeu e encaminhou ao depósito de presos a doméstica Maria das Dores, recolhida a essa dependência policial. Foi ela espancada, tendo sido instaurado o processo contra a mesma por vadiagem. Acontece que a jovem era empregada na residência do juiz de direito criminal, Emílio Pimentel de Oliveira, o qual, ciente da arbitrariedade contra a mesma praticada, oficiou à chefia de polícia, esclarecendo não se tratar de uma vadia e solicitando sua imediata liberdade.
Isso em 1952, né? Mas a lei ela vai dizer o seguinte: qualquer pessoa que for encontrada na rua e que não tiver documentos que comprovem que está indo ou que trabalha, pode ser presa por vadiagem. Então você pensa o que isso significava ou representava tanto para o período quanto para as décadas seguintes, a qual a lei ainda continuou vigorando. Durante o governo militar, um balanço das estatísticas policiais no Rio de Janeiro, publicado pelo O Globo em 75, revelava que a vadiagem era a segunda infração mais praticada, sendo superada apenas pelos crimes de lesão corporal culposa. Segundo a pesquisa, 70% dos flagrantes de vadiagem eram absolvidos pela justiça por falta de provas. PL contra a vadiagem. Na década de 80, juristas se reuniram para apoiar o projeto do então deputado federal Walter Silva, pelo fim da vadiagem, como contravenção penal. Um dos apoiadores, o juiz Álvaro Meinrich, explicou em entrevista ao jornal O Globo que era impossível a exigência de prova de trabalho de um cidadão, principalmente quando existe desemprego em massa e quando ainda existe oferta de trabalho livre. Mesmo com a mobilização, o PL foi rejeitado e arquivado em 1982. Então a gente está aí na década de 80 e a lei da vadiagem continua vigorando. Então, e ainda sobre a lei da vadiagem, mendigar deixa de ser contravenção. A contravenção de mendicância foi revogada há cerca de 12 anos pela Lei 11.1983 de 2009. Desde então, o ato de mendigar deixou de ser ilícito penal, não sendo mais permitida sua punição. O PL que originou a lei foi escrito pelo deputado federal Orlando Fantazzini em 2001, e 4 anos depois, ao ser apreciado no Senado, tornou-se PLC 7505. Em defesa do projeto, a senadora Lúcia Vânia, uma das relatoras, explanou que num país no qual milhões de cidadãos sofrem o efeito do desemprego, não se pode punir alguém por mendicância. O relatório ressaltou que, como a lei foi editada durante o Estado Novo, período ditatorial da era Vargas, seu uso estaria vinculado a uma ideologia autoritária, direcionada a pessoas marginalizadas supostamente em estado perigoso pré-delinquencial, né, nos termos ou na expressão utilizadas à época. Então, sucintamente, né, a lei da vadiagem ela é muito extensa, né? Eu, quando fiz o levantamento, consegui muita coisa, mas principalmente os artigos, né? A maneira como era referido, como que se dava o léxico, o que justificava, né? E nas análises acerca dessa, é muito presente a estratégia, né, de remoção dos sujeitos, né, desses espaços, né? Lembrando que remoção é uma palavra que se usa normalmente quando se refere a lixo, cadáver e pobre no nosso país. Então, pensando que essa lei era um dispositivo utilizado para a remoção dos sujeitos de espaços específicos, e aí a maior parte deles ia detida, né? E então a gente tem esse quadro, né? Por um lado, a gente tem algumas indicações sócio-históricas e a maneira como as políticas públicas e sociais vão pensar a população em situação de rua. Por outro, a gente tem aí a herança do que a gente pode chamar aí do conjunto de leis que visavam criminalizar o que se chamava por vadiagem, mas que nada mais é do que uma ação higienista, em torno de uma ação voltada para o espaço urbano, né, para a remoção desses sujeitos que são considerados indesejáveis de estarem lá. Quanto o material sobre a lei da vadiagem, eu posso passar para vocês o que eu separei e levantei. Não utilizei tudo, fiz uma coisa bem síntese, atravessando rapidamente, porque a ideia é mais apresentar isso para vocês, tá bom? E aí a gente entra um pouquinho na pesquisa da Silva sobre o perfil da população em situação de rua. A Silva, então, ela analisou dados em São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. E para a apresentação foram elencadas 8 variáveis, né? 8 variáveis. E para a apresentação desses resultados, a Silva ela considerou 8 variáveis: sexo, idade, escolaridade, tempo de rua, origem, procedência, relação com a família, relação com o trabalho antes da situação de rua e com o trabalho já em situação de rua. A Silva ela vai apresentar o seguinte: olha, 78% das pessoas identificadas em situação de rua nesses levantamentos realizados são do sexo masculino. Quanto à idade, né? A Silva ela vai considerar que se trata de uma população no que a gente pode chamar em idade ativa, né? Entre 25 a 55 anos. Um adendo que a gente precisa fazer é que essas pesquisas elas são oriundas do início dos anos 2000. E a gente percebe hoje, nas pesquisas mais recentes, que a gente tem um processo de envelhecimento da população em situação de rua. Sem falar que, em virtude das intempéries e da exposição a qual eles são submetidos, há um processo de adoecimento e envelhecimento muito maior, né, entre eles, né, que leva a uma fragilização.
Então, eu diria que esses dados aí, eles precisam ser atualizados, tá? Para além disso, sobre a escolaridade, né? Então, a Silva ela vai apontar que 70% sabem ler e escrever. E na análise entre as cidades, há um perceptivo avanço no que se refere à escolaridade. Na pesquisa dela, se não me engano, 5% tinham começado o ensino superior e 3% já haviam concluído e estavam em situação de rua. Para além disso, né? Quinto elemento, tempo de permanência na rua. Entre os anos de 1995 e dos 2000, há uma grande predominância de pessoas com até um ano na rua. Nas pesquisas realizadas posteriormente, entre 2013 e 2005, há o crescimento de pessoas em situação de rua, há mais de 5 anos na rua. Isso denota que no período do ápice do profundo desemprego no país, em fins dos anos 2000, influenciando na expansão do fenômeno, sem políticas públicas, a tendência é que as pessoas envelheçam nas ruas, que é o que a gente observa hoje. Com relação à família, 10% das pessoas na rua estão acompanhadas de familiares, né? E aqui familiares foi considerado a partir da consanguinidade. Parte dessas pessoas conhece os familiares, estão na cidade onde se encontram, possuem pouca relação com eles, né? E ela vai utilizar o exemplo aí de Recife. Na pesquisa de 2005, 86% das pessoas possuem família na cidade. Ou seja, há uma variação bastante significativa, dependendo do território. Sétimo, então, relação com o trabalho anterior à situação de rua. Então, 72% afirmavam ter uma profissão. E isso varia bastante dependendo da cidade. Por exemplo, em São Paulo, nos anos 2000, esse quantitativo era de 97%. Já em Recife, esse mesmo dado era de cerca de 35,9%. Com relação ao trabalho em situação de rua. Então, as principais atividades são aí, recolhimento de material reciclado, lavagem de carros, vigilância. Segundo pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social, segundo pesquisas do OMDS, no mesmo período, 70% realizam atividade em cerca de 71 municípios, ou seja, uma população que massivamente trabalha. E aí uma síntese do perfil. População fundamentalmente masculina, em idade produtiva, sabe ler e escrever, em geral da própria cidade ou da cidade próxima, tem família, mas pouca relação com essa. E agora então a gente entra em um outro elemento que vocês pediram para que a gente abordasse, que era conversar um pouco sobre então o racismo estrutural. Né? Eu vou fazer uma apresentação bem síntese, a partir de algumas indicações do Almeida, tá bom? Mas a ideia mais é só apresentar o leque, o tema, né, o central, para que a gente possa trazer isso para as nossas orientações, tá bom? Em síntese, o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertençam. E aí a gente entra em algumas diferenciações, né? Racismo é isso, preconceito racial é juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. E discriminação racial, atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Vejam, aqui há elementos que têm a raça enquanto componente de organização, né? Então, a gente está falando de preconceito racial, a gente está falando de discriminação racial, a gente está falando de racismo, né? A raça, ela é um componente construído social e historicamente, a partir de elementos supostamente biológicos, que são delimitados em muito aí por fenótipos e por locais de origem. Então, a discriminação ela tem como requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade do uso da força, sem o qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Pode ser direta ou indireta. E aí, direta, como que ela se dá, né? Repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos motivado pela condição racial. E indireta, processo em que a situação específica de grupos minoritários é ignorada, discriminação de fato, ou sobre a qual impostas regras de neutralidade racial sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais significativas, discriminação pelo direito ou discriminação por impacto adverso. E aí uma citação do Almeida. A consequência de práticas de discriminação direta e indireta ao longo do tempo leva à estratificação social, um fenômeno intergeracional, em que o percurso de vida de todos os membros de um grupo social, o que inclui a chance de ascensão social, de reconhecimento e de sustento material, é afetado.
Então, o Almeida ele já está nos apontando aí o fato de que o racismo ele tem que ser compreendido por meio de elementos históricos, né? Por meio de componentes sociais. E também compreendendo o fato de que discriminação racial não é o mesmo que preconceito racial, que não é o mesmo que racismo, né? São elementos ou categorias de análise que nos permite esmiuçar melhor esse fenômeno. E quando eu digo esmiuçar melhor esse fenômeno, é saber dar nomes aos bois, né? É entender que, olha, a gente precisa construir, né, discursivamente nossa compreensão sobre esse tema de maneira mais esmiuçada e cuidadosa. E aí o Almeida ele vai então identificar 3 tipos, né, de racismo para categorizar o que ele vai chamar de racismo estrutural. Então nós temos o racismo individualista, nós temos o racismo institucional e nós temos o chamado racismo estrutural. Em síntese, o racismo individualista é aquele que parte de um sujeito, de um indivíduo. O racismo individualista, ele sucintamente vai partir de experiências individuais de alguns sujeitos que são ou que são pegos exercendo atitudes ou práticas racistas. Então vamos pensar, por exemplo, num caso recente, na situação de um sujeito que trabalha como entregador para um aplicativo e que no momento em que ele vai entregar a comida, ele é abordado, né, pelo cliente e ouve desse cliente que ele tem a pele escura, que por isso ele nunca terá nada, enfim. É um exemplo de expressão do racismo individualista. O problema dessa manifestação é que normalmente ela é tripudiada, normalmente ela é repudiada, aliás, né? As pessoas elas apresentam a recusa ou não concordam com ela. Mas ela não é um fator isolado, ela ocorre, né, de maneira bastante comum. Ela também expressa um tipo de racionalidade que é típica ou que é oriunda das nossas classes dirigentes, da nossa elite, certo? Então esse é um dos elementos, um dos componentes, né? O racismo individualista ele é o mais comum, ele é o mais identificável. O problema em torno dele é quando a gente não consegue avançar para além de uma situação específica ou de um caso específico, a gente acaba ficando refém disso, né? De ações pontuais de pessoas racistas que são pegas no flagra, vamos dizer assim. Então o racismo individualista ele passa por aí, passa por uma atitude que parte de um indivíduo específico. Já o racismo institucional ele vai partir da leitura que o Almeida vai fazer de diferentes espaços, né, institucionais, principalmente as universidades, principalmente o espaço do judiciário, enfim, locais onde massivamente há um local demarcado, onde sujeitos negros ocupam um espaço, quando ocupam, e onde os sujeitos brancos eles ocuparão outro espaço, né? Então essa divisão, essa distinção leva o Almeida a questionar, né? Numa sociedade em que há um percentual tão significativo de sujeitos negros, por que que não há, por exemplo, formandos negros nessa turma de medicina ou nessa turma de direito, né? Mas para além disso, o Almeida ele também vai trazer algumas reflexões, porque o racismo institucional ele é um elemento chave para a gente entender a maneira como o racismo estrutural vai se organizar. O racismo estrutural é esse racismo que vai se vincular diretamente ao modo de produção capitalista, principalmente no que se refere à produção de valor, entendendo o racismo enquanto um dispositivo lucrativo para o capital. Então o que o Almeida vai nos falar? Se é possível falar de um racismo institucional, significa que a imposição de regras e padrões racistas por parte da instituição é de alguma maneira vinculada à ordem social que ela visa resguardar. Assim como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente, com todos os conflitos que lhes são inerentes, o racismo que essa instituição vem a expressar é também parte dessa mesma estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social, ou de um modo de socialização que tem o racismo como um desses componentes orgânicos. Dito de modo mais direto, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Em uma sociedade em que o racismo está presente na vida cotidiana, as instituições que não tratarem de maneira ativa e como um problema a desigualdade racial irão facilmente reproduzir as práticas racistas já tidas como normais em toda a sociedade. Então as instituições precisam ter espaços ou mecanismos de combate ao racismo. E aí o Almeida ele vai trazer aqueles que seriam os deveres de uma instituição que realmente se preocupa com a questão racial, visando aí o investimento na adoção de políticas internas para promoção à igualdade e à diversidade em suas relações internas e com o público externo, por exemplo, na publicidade,
remoção de obstáculos para a ascensão de minorias em posições de direção e de prestígio na instituição, manter espaços permanentes para debates e eventual revisão de práticas institucionais e, por fim, promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais e de gênero. Esse elemento que o Almeida nos traz é importante justamente para pensarmos enquanto assistente social as políticas, as instituições onde nos inserimos e a maneira como o recorte e o debate sobre a população em situação de rua ela vai aparecer dentro desse quadro. Mas para além da instrumentalização acerca da política, a gente também tem que pensar a maneira como a população em situação de rua ela vai, dentre outros fenômenos acerca de preconceitos que ela vai sofrer em virtude da sua condição e estigmas diversos, a maneira como o preconceito racial também vai aparecer dentro desse conjunto. Então é um elemento ao qual a gente precisa estar atento no trabalho e na pesquisa com a população em situação de rua. Outro elemento que o Almeida vai nos trazer. O racismo ele não se limita à representatividade. A supremacia branca no controle institucional é realmente um problema, na medida em que a ausência de pessoas não brancas em espaços de poder e prestígio é um sintoma de uma sociedade desigual e particularmente racista. Portanto, é fundamental para a luta antirracista que pessoas negras e outras minorias estejam representadas nos espaços de poder, seja por motivos econômicos e políticos, seja por motivos éticos. É uma prática antirracista efetiva, de manter alguns poucos negros com espaços de poder, sem que haja um compromisso com a criação de mecanismos institucionais efetivos de promoção e da igualdade. A liderança institucional de pessoas negras basta quando não se tem poder real, projetos ou programas que possam de fato incidir sobre problemas estruturais como as questões da ordem, da economia, da política e do direito. Em síntese, as questões que o Almeida está apresentando aqui, elas partem justamente de uma problemática acerca do que nós podemos chamar aí de lutas identitárias e identitarismo, a qual as lutas raciais elas estão, de certa maneira, acopladas. Tem uma aula em que eu tratei desse tema na graduação, a partir do livro A Armadilha da Identidade, e eu acho que seria bacana, caso vocês queiram se aprofundar nesse tema, dar uma olhada nessa aula. Mas para além disso, o que ele está colocando aqui, né, no que se refere ao racismo versus representatividade, é sempre questionar esse tipo de atitude ou conduta como se fosse um paliativo, né, quando na verdade ela não resolve ou não se propõe a resolver um problema que é anterior e muito maior. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal como se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Olha só que bacana aqui, ele está separando então a patologia social e é só pensar no quanto as pessoas, quando são pegas em atos racistas, como um lapso, como um problema emocional, né? E por isso agiu daquela maneira, né? Tão menos também como uma mera questão institucional, né? Mas como um fenômeno ou algo que está entranhado na própria constituição da nossa sociedade. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos, ele se parece legado pela tradição. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. A gente entra em outro momento da aula, que é o tema da ilegalidade de bens e ilegalidade de direitos. Tá? Eu trouxe duas citações diferentes para a gente tratar desse tema. Essas duas citações, elas partem, primeiro, do livro 4 do Capital, em que Marx vai falar sobre a relação entre a produção do crime e do criminoso enquanto produtor de mercadoria no interior da sociedade capitalista, e a outra é uma citação de Michel Foucault, presente no livro Vigiar e Punir, em que ele vai falar sobre o que ele chama aí de ilegalidade de bens e ilegalidade de direitos, né, que vai constituir aí o corte social em torno da punição do que a gente entende ou do que a gente vai identificar como criminoso. Aí esse trecho aqui é do Marx, né, o que ele vai falar? Um criminoso produz crimes, mas também um direito criminal, e com este, o professor que produz preleções de direito criminal, e além disso, o indefectível compêndio em que lança no mercado geral mercadorias, as suas conferências. Com isso, aumenta a riqueza nacional. O criminoso ainda produz toda a política e justiça criminal, juízes e carrascos, jurados, e todos aqueles diferentes ramos que constituem outras tantas categorias da divisão social do trabalho. Desenvolvem capacidades diversas do espírito humano. Criam novas necessidades e novos modos de satisfazê-las.
O criminoso quebra a monotonia e a segurança cotidiana da vida burguesa, estimula as forças produtivas. O crime retira do mercado de trabalho parte da população supérflua e por isso reduz a concorrência entre os trabalhadores. Impede até certo ponto a queda do salário abaixo do criminoso, enquanto a luta contra o crime absorve parte da população. O criminoso aparece como uma daquelas compensações naturais, entre aspas, que restabelecem um equilíbrio adequado e abre ampla perspectiva de ocupações úteis. Pode-se comprovar, descendo-se a pormenores, a influência do criminoso sobre o desenvolvimento da produtividade. Afinal, teria as fechaduras atingido a excelente qualidade atual se não houvessem ladrões? O crime, com os meios de ataques à propriedade, sempre novos, provoca a geração ininterrupta de novos meios de defesa. Greves, influência tão produtiva na invenção de máquinas. Esse trecho do Marx ele é muito interessante, porque ele vai simplesmente alocar o crime, o criminoso, no âmbito do que a gente pode chamar de uma produção constante de mercadorias e uma incitação à produção delas, né? Então basta a gente pensar, por exemplo, na segurança privada, né? Vamos pensar aí no fenômeno da segurança privada, o quanto que hoje há empresas que lucram em torno apenas da ideia de segurança patrimonial. Por que eu estou trazendo isso, então? Recentemente eu participei de uma live muito bacana sobre necropolítica. E aí houve um momento em que o professor tentou ilustrar a maneira como alguns desafios se colocam hoje no processo de ensino, né, no que se refere, por exemplo, à defesa por alunos, né, de frases de efeito, slogans que são oriundos aí de uma direita neofascista, como, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Né, e o professor, para trazer um discurso mais ameno ou mais comprometido, ele vai dizer o seguinte: olha, não, bandido bom é bandido morto, não exatamente. Bandido bom é bandido julgado e preso. E aí eu falei para ele, olha, não, nenhum nem outro. A gente tem que entender que o bandido ele é bom de qualquer forma ou de qualquer maneira para um modo de produção onde a gente está inserido. Ele é bom porque ele vai fomentar e suscitar a indústria da segurança privada. Ele vai fazer com que hajam filões inteiros dentro, por exemplo, do direito. Né? Direito enquanto uma área de exploração do capital, né? De formação de indivíduos. O bandido é importante porque ele vai justificar a produção de um discurso que inclusive vai fomentar e vai suscitar cortes racistas no interior da população, que inclui aí a população em situação de rua. Então, se as pessoas associam, em virtude da sua raça e em virtude da sua condição socioeconômica, e aqui leia-se população em situação de rua, a criminalidade, é muito em virtude do fato, né, de que nós construímos historicamente esse quadro, ou essa impressão, essa leitura, e ela é produtiva para o capital, ela importa, ela interessa, ela produz mercadorias nesse processo. Então esse é o primeiro quadro que eu gostaria de deixar claro, né, quando a gente vai discutir um pouquinho sobre o que a gente pode chamar de processos de criminalização. A população em situação de rua ela é produtiva para o capital, porque ela suscita o refinamento e a ampliação dessas indústrias, né, desses setores. Começa por aí. Um outro elemento importante também é a ideia do exemplo. Né? A nossa sociedade ela é célebre em produzir normas e condutas, né? O sujeito desviante e o sujeito exemplar. A população em situação de rua ela serve o tempo todo aos indivíduos, num nível mais subjetivo, enquanto lembrança, né, do que ocorre quando você não está ou não se adequa a esse modo de produção. Né? O que te resta quando não há mais nada nesse processo. E a isso também a população em situação de rua é útil ao capital. Dentre outros fatores. Né? O que eu quero dizer? A criminalização da população em situação de rua, ela passa por uma racionalidade que tanto suscita o desenvolvimento do capital, quanto também segregações e cortes baseados em raça, baseados em estigmas no interior da própria classe trabalhadora. Para além disso, o Michel Foucault ele vai trazer uma análise muito interessante sobre isso também. Michel Foucault, ele, quando analisa no livro Vigiar e Punir,
o processo de produção da riqueza material na sociedade. Afinal, a emersão da sociedade industrial ela é a emersão da sociedade material, é uma sociedade que produz muito, né, para que haja riqueza. Ele vai falar sobre um corte que a classe dirigente encontrou e que lhe facilitaria, né, a maneira de organização dessa classe que entra em contato direto com a riqueza socialmente produzida. Com as novas formas de acumulação de capital, de relações de produção e de estatuto jurídico da propriedade, todas as práticas populares que se classificavam, seja numa forma silenciosa, cotidiana, tolerada, seja numa forma violenta, na ilegalidade dos direitos, são desviadas à força para a ilegalidade dos bens. O roubo tende a tornar-se a primeira das grandes escapatórias, a ilegalidade. Nesse movimento, que vai de uma sociedade da apropriação jurídico-política a uma sociedade da apropriação dos meios e produtos de trabalho, ou, para dizer as coisas de outra maneira, a economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos, divisão que corresponde a uma oposição de classes. Pois, de um lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos bens. Aqui a gente pode ler como o ataque à propriedade privada. De outro, a burguesia então se reservará a ilegalidade dos direitos, a possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis, de fazer funcionar todo o imenso setor da circulação econômica por um jogo que se desenrola nas margens da legislação, margens previstas por seus silêncios ou liberdades, por uma tolerância de fato. E essa grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por uma especialização dos circuitos judiciários. Para as ilegalidades de bens, roubo, os tribunais ordinários e os castigos. Para as ilegalidades de direitos, fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares, que são típicas da burguesia, jurisdições especiais com transações, acomodações, multas atenuadas. A burguesia se reservou ao campo fecundo da ilegalidade dos direitos e, ao mesmo tempo em que essa separação se realiza, afirma-se a necessidade de uma vigilância constante que se faça essencialmente sobre essa ilegalidade dos bens. Sucintamente aqui, pessoal, não sei se vocês repararam, mas anoiteceu. Anoiteceu não, né? Deixa eu desligar um pouquinho aqui o ar, porque está muito quente. Mas deu uma boa escurecida. Olha lá. Não dá para ver que escureceu. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou a tarde toda tentando gravar, né? Por causa de barulho, por causa de interrupção, enfim. Mas assim, sucintamente, já estamos no último slide, vou conseguir concluir agora. Sucintamente o que o Foucault está nos apresentando aí. E que importa para as nossas reflexões. Quando a gente entende, né, que boa parte da punição em torno, né, da população pobre, da população oriunda da classe trabalhadora se dá em virtude do conflito entre a propriedade privada, né, e o crime, a gente começa a perceber e entender por que nesse quadro de ilegalidade de bens e ilegalidade de direitos, a justiça ela age de maneira distinta, mediante a origem social desse sujeito ou desse indivíduo, né? E aí, para a gente pensar a população de rua, isso importa ou isso interessa, porque a gente sabe que essa é uma população punível para esse modo de produção, né? De maneira que essa punição muitas vezes não se restringe apenas à prisão, né? Nós temos aí diferentes atos, diferentes atitudes que sugerem o próprio genocídio, o próprio extermínio dessa população enquanto estratégia, né? O que é importante a gente ter claro dentro desse quadro, né? Tanto do que o Marx nos apresenta, enquanto o crime e o criminoso, enquanto um sujeito, um fenômeno que valoriza o capital. E, por outro lado, o que o Michel Foucault vai chamar de ilegalidade de bens e ilegalidade de direitos, né? Entendendo que certos crimes, certas condutas são reservadas à classe trabalhadora e formas de punição em torno dela. O que é importante ter claro aí? A maneira como a população em situação de rua ela vai se alocar dentro desse quadro, né? Enquanto população que ou ela vai ser criminalizada nesse processo, e essa criminalização ela passa pelas diversas punições a qual ela vai sofrer em virtude da sua carência, da sua ausência de domicílio, de emprego, de família. A população em situação de rua é uma população que afronta o modo de produção diretamente em virtude desses três complementos, inclusive: família, casa e trabalho.
Mas para além disso, entender também que ela é útil, de uma forma ou de outra, a esse capital, à medida em que a gente entende, né, que esse fenômeno que a gente pode chamar aí de criminalidade, ou que é mais uma impressão em torno, porque nós somos convencidos, né, de que nós estamos numa sociedade cada vez mais violenta, independente dos dados que se apresentem. Basta ligar a televisão meio-dia, ou às 6 da tarde, ou às 4 da tarde, para ver os jornais Mundo Cão que pingam sangue. Mas é entender que essa população ela é sempre retratada dessa maneira, o que vai fomentar e suscitar na população em geral nada mais, nada menos do que medo. É sempre essa leitura sobre essa população e que faz com que o assistente social tenha essa atribuição, que o Munhoz identifica muito bem. O sujeito que vai mediar essas diferentes impressões e que vai tentar combater de alguma forma isso, né? E quando a gente faz isso consciente do que a gente está chamando aqui de processo de criminalização por meio da ilegalidade de bens, ilegalidade de direitos, por meio da criminalidade quanto produtor de mercadoria, quando a gente faz isso entendendo o que é racismo estrutural e a maneira como isso impacta no interior da organização e dessa população, quando a gente entende os serviços e as políticas, quando a gente consegue compor essas formas de entendimento, nós, enquanto assistentes sociais, estamos muito melhor munidos. E é essa a questão central que justifica um projeto de pesquisa, que justifica a produção desse vídeo, que justifica o nosso debate, entendendo que a população em situação de rua não é objeto de pesquisa. Né? E por quê? Porque não se deve tratá-los dessa forma, mas que os fenômenos que constituem a população em situação de rua é que precisam ser investigados e compreendidos. E também a maneira como essa população ela se organiza e se apresenta. Né? Enfim. Eu acho que é isso. Eu comecei a gravar esse vídeo às 2 da tarde. Agora são 18 horas e 20 minutos. E eu vou editar e eu quero colocar esse vídeo no ar hoje, porque daí eu me livro disso e consigo passar para a próxima aula que eu tenho que gravar sobre interseccionalidade. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo ajude, tá? Acho que não vai ficar muito boa a edição, mas enfim. E vamos conversando. Um abraço e até!